Hora agora dessa nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. O Theo Taká já está aqui para a gente bater um papo. E me conta então, Theo, quais são os principais destaques da agenda da Rosa Riscala para hoje. Bom dia, Débora. A guerra no Oriente Médio, segue no foco dos investidores nesta terça-feira, só para variar um pouco. O petróleo opera em leve alta, com o Brent cotado aí na casa dos US$ 84 por barril, corrigindo parte aí da forte queda de ontem. Mas aí, depois de várias semanas reagindo a cada ameaça de escalada militar, os investidores passaram a interpretar as declarações de Donald Trump menos como uma verdade e mais como um indicativo das intenções da Casa Branca no curtíssimo prazo. Se o presidente dos Estados Unidos fala em negociação, a leitura é que um novo ataque dificilmente ocorrerá nas próximas horas. Isso é o que explica essa queda de quase 5% no petróleo ontem, bem como aí a retomada do apetite por risco nos mercados globais. O fato é que esse movimento de recuperação dos mercados ocorreu mesmo sem uma mudança concreta nos rumos do conflito lá no Oriente Médio. Depois de suspender os ataques planejados para o final de semana, Trump voltou a falar grosso ontem, como quem está no controle, dizendo que é a última chance para um acordo com o Irã. Chegou a prometer que o Estreito de Hormuz poderia ser reaberto já nesta terça-feira. Segundo Trump, a primeira etapa das negociações prevê justamente a normalização da navegação pela principal rota de exportação de petróleo do mundo, antes do avanço para um entendimento sobre o programa nuclear iraniano. O problema é que ninguém confirmou essa versão. O governo iraniano voltou a negar que esteja mantendo negociações diretas com Washington e afirmou que os contatos com Oman se limitam aí à discussão de uma rota temporária para garantir a navegação em Hormuz. Até autoridades americanas minimizaram as declarações do Trump. Fontes da Casa Branca admitiram que não existe uma nova rodada de negociação marcada, mas apenas conversas indiretas, por meio dos enviados o Steve Witkoff e do Jared Kushner, que é genro do presidente, e com a mediação aí de países aliados do Oriente Médio. Além disso, o tráfego marítimo pelos estreitos de Hormuz e por Bab el-Mandeb segue muito abaixo do normal. Nas últimas 24 horas, inclusive, 6 superpetroleiros que saíram da Arábia Saudita desviaram a rota para contornar o sul da África após novas ameaças dos Houthis contra embarcações sauditas. Ao mesmo tempo, o governo de Teherã mantém o tom agressivo e voltou a alertar para o risco aí de ampliação do conflito, que já dura mais de 5 meses, Débora. Pois é, né? Enquanto a guerra continua indefinida, o que a gente deve prestar também atenção, Theo, na agenda dos mercados para essa terça-feira? Aqui no Brasil, véspera de decisão do Copom, o mercado confere hoje o ritmo de desaceleração da economia, com os dados da produção industrial de junho, que o IBGE divulga daqui a pouco, às 9 da manhã. Expectativa dos economistas é de uma queda de 0,6% na produção industrial em junho, após um recuo de 0,2% em maio, refletindo aí principalmente a acomodação da indústria extrativa e do processamento de petróleo. Na comparação com junho do ano passado, porém, a expectativa é de aceleração, com alta aí de 3% na comparação anual, após um avanço de 0,2% no mês anterior. Logo cedo já tivemos a divulgação da inflação medida pela PIB em São Paulo. O IPC de julho caiu 0,03%, após um aumento de 0,18% em junho, confirmando aí os sinais de desaceleração dos preços vistos em outros indicadores de inflação. Esse alívio foi puxado principalmente pela queda nos preços dos alimentos e da gasolina. Nos Estados Unidos, como a gente já tinha adiantado ontem, a semana vai ser marcada aí pelos dados do mercado de trabalho. O primeiro deles sai hoje, o relatório JOLTS de junho, está previsto aí para as 11 da manhã. Mediana das expectativas dos economistas aponta para 7,4 milhões de vagas abertas em junho, abaixo dos 7,59 milhões de postos de trabalho registrados no mês de maio. E mais cedo, às 9h30 da manhã, o Departamento de Comércio divulga a balança comercial americana de junho, com expectativa aí de um déficit de 72,4 bilhões de dólares, após um saldo também negativo de 77,6 bilhões de dólares em maio, Débora. Oi, você comentou ontem que a agenda de balanço está carregada nessa semana. O que temos então para hoje, Theo? O nada está bombando, principalmente aqui no Brasil essa semana. Mas aguardado deles é o do Itaú Unibanco, que sai após o fechamento da bolsa. Expectativa dos analistas é que o banco apresente um lucro de 12,5 bilhões de reais no segundo trimestre, que representa aí uma alta de 8% em relação ao mesmo período do ano passado, mantendo o Itaú aí como o mais rentável entre os grandes bancos do setor.
Além do Itaú, temos hoje os resultados da Gerdau Metalúrgica, do Grupo Pão de Açúcar, do Iguatemi, da Prio, da RD Saúde, CIA e Tenda, todos eles após o fechamento do mercado. Lá fora, temporada de balanços também segue a todo vapor, com os resultados do HSBC, da Lufthansa e da BP, esses na Europa, e da Caterpillar e do McDonald's nos Estados Unidos. Também hoje teremos um novo teste aí para inteligência artificial, com os resultados da SpaceX, a empresa de foguetes de Elon Musk, e que também tem grandes projetos em IA. Será o primeiro balanço aí após o IPO da SpaceX, né, cujas ações já acumulam queda de cerca de 20% desde a oferta e de mais de 50% em relação à sua máxima histórica. Outra gigante que vai divulgar balanço em Wall Street hoje é a fabricante de chips AMD, né? Outra companhia que também serve de termômetro aí dos pesados investimentos em inteligência artificial. E por falar na IA, é importante a gente destacar que representantes das Big Techs que desenvolvem essa tecnologia, como a Meta, a Alphabet, Anthropic e a OpenAI, foram convidadas meio entre aspas, assim, né, para o governo americano, pelo governo americano, para uma reunião hoje na Casa Branca, segundo a apuração do site The Information. Semana passada, esse mesmo site já tinha apurado que o governo americano pretende impor limites à inteligência artificial, mas ainda não está claro quais seriam esses limites, Débora. É isso, a gente segue então tentando acompanhar tudo isso. O Theo que volta amanhã trazendo mais destaques para a gente, meu querido. Uma boa terça-feira para você. Até amanhã. Até amanhã, tchau, tchau. Até mais.